Oi, gente, boa noite. Vamos começar a nossa live. A nossa live de hoje é sobre dicas literárias. Eu trouxe algumas dicas literárias aqui para vocês. Deixa eu me conectar aqui no YouTube que a gente começa. Olá, agora eu vou dar um olá de novo. Boa noite para vocês. Estamos aqui hoje ao vivo na nossa live. Nós estamos sem a Dani hoje porque a Isabel fez uma cirurgia e a Dani está com ela hospitalizada, mas logo logo vai ficar tudo bem, tá? E a dica de hoje é uma live para falar de literatura. E agora, mais do que nunca, sempre vai ser importante falar de literatura. E vocês sabem que é um tema que eu gosto muito. Gosto muito de falar de literatura. E acho que hoje, mais do que nunca, é tão necessário falar de literatura, né? Primeiro porque eu já li aqui para vocês em outras lives um trechinho daquele livro que eu gosto muito, né? Do Antônio Cândido, em que ele fala, né, sobre a literatura como direito. E eu sempre comento isso com vocês, que a literatura é um direito e que a literatura humaniza, né? Então essa é a visão do Antônio Cândido. Eu já fiz uma live aqui que inclusive eu li um trechinho do livro do Antônio Cândido para vocês. Mas hoje eu vim aqui para falar dicas literárias, né? Mas eu tenho que fazer a minha abertura reflexiva, que se eu não fizer essa reflexão, não sou eu, aí não é a professora Neuci fazendo, né? Eu estou lendo um livro do Bernard Charlot, que se chama Educação ou Barbárie? Uma escolha para a sociedade contemporânea. E aí essa semana, né, que nós vivenciamos aí um fato horrível numa escola em Pernambuco, né? Uma criança assassinada dentro da própria escola, foi espancada, né? Eu fico pensando também nos anos em que eu estive à frente na sala de aula, na escola pública, foram 15 anos, eu também vivenciei e fui, né, testemunha ocular de cenas violentas. E eu fico pensando assim, até coloquei hoje aqui nos nossos stories, né, uma foto que eu tirei no Museu da Língua Portuguesa. E no fundo tem uma frase, né? Educar para quê? Essa é a pergunta. Educar para quê? Educar para humanizar, né? Eu sempre digo isso, educar para humanizar. E o Bernard Charlot, ele vai defender a ideia de que nós, né, somos seres hominizados. E aí ele vai fazer uma distinção entre hominizado e humanizado. E ele vai dizer que nós somos hominizados porque nós temos um aparato, né, nós somos seres biológicos, né, e nós temos aí um aparato, que é esse aparato neurofisiológico, né, para adquirir a linguagem, né? Mas ele vai dizer que nós só somos humanizados quando nós adquirimos cultura, quando nós vivemos em sociedade e respeitamos o outro. Tô colocando com as minhas palavras, é um livro que eu ainda estou lendo, é uma reflexão que eu tenho feito com o Bernard Charlot, com essa leitura. Essa leitura tem me proporcionado essa reflexão, né? Então, educar para quê? Educar para humanizar. E aí, ele escreve assim, olha, aqui ainda na abertura: aquele que nega a humanidade do outro rompe o vínculo de pertencimento a um mundo comum e, ao mesmo tempo, coloca a si próprio fora da humanidade. A barbárie é contagiosa. E aí eu fico pensando, né? A educação, para ser libertadora, ela precisa transformar o outro, né? Ela precisa transformar o outro, e esse outro tem que valorizar, né, a si mesmo, valorizar a comunidade, ter uma compreensão de mundo adequada, né? Para isso que a gente ensina, né? Para ampliar a ler e escrever, para ampliar o conhecimento de mundo desses estudantes e o poder de reflexão. E a literatura serve para isso, a literatura nos proporciona isso, né? E aí eu trouxe aqui hoje um monte de livros para mostrar para vocês. E aí
eu quero começar lendo um poema do Manuel de Barros, desse livro aqui que eu gosto muito, O Meu Quintal é Maior do que o Mundo, antologia poética do Manuel de Barros. E a gente colocou aqui que as dicas literárias hoje são para todas as idades, então eu tenho dicas aqui para todas as idades. Ficou até difícil de escolher quais livros eu traria para essas dicas, tá? Então eu vou trazer esse aqui primeiramente. Infantil. O menino ia no mato e a onça comeu ele. Depois, o caminhão passou por dentro do corpo do menino e ele foi contar para a mãe. A mãe disse: mas se a onça comeu você, como é que o caminhão passou por dentro do seu corpo? É que o caminhão só passou renteando meu corpo e eu desviei depressa. Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia. Eu não preciso de fazer razão. A poesia é para ser sentida, né? E eu adoro esse poema, um poema que eu gosto muito. Aí até coloquei um outro aqui. Gente, esse outro, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Eu deixei ele aqui aberto, eu nas minhas 1000 telas. Eu falo que meu computador é como a minha cabeça. Sempre tem 1000 telas. Sempre tem 1000 portinhas de pensamento me aguardando. Esse outro, já achei. Vamos ver se vocês conseguem fazer uma relação entre os dois, tá? Esse outro diz assim, ó. É Casa de Poesia, Carlos Drummond de Andrade. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Dessa vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciá Epíodia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Eu acho também muito divertido esse do Carlos Drummond de Andrade. É um mini conto, né? E esse menino é caso de poesia, né? E a literatura é isso, né? A literatura nos permite, né, essa viagem pela linguagem, nos permite conhecer mundos. A literatura nos permite nos conhecer, né? Conhecer a nós mesmos. Eu gosto muito da literatura infantil, já falei pra vocês, sempre falo, repito, dou dicas de livros. Oi, Dani, a Dani entrou aqui, a Dani tá lá no hospital com a Isabel, mas entrou aqui pra prestigiar a gente. Obrigada, Dani. Esse aqui é um livro que eu gosto muito, e esse livro é uma coleção, na verdade, chama-se Arte para Criança. Esse aqui é do Alberto Goldin, que é um psicanalista, também escritor. E ele pega as obras do Arcângelo Iannelli. O Arcângelo Iannelli, ele é um artista plástico. E aí, olha só que interessante, gente. É um projeto, tá, para aproximar as crianças das obras de arte. E aí, aqui tá o Alberto Goldin, ó, vou mostrar pra vocês. Então, ele pega e vai contar a história desse menino. Essa coleção... depois eu adquiri, né? Tinha numa das escolas que eu trabalhei, tinha essa coleção e eu sempre gostei muito. E ele pega e conta a história de um menino e a cada página da narrativa tem uma obra de arte do Arcângelo Iannelli. Então era um menino diferente, fora do comum. Eu não vou ler o livro todo, claro, mas eu vou contar só um pedacinho para vocês. Esse menino ele era um menino diferente, ele sofria bullying, porque diversas vezes ele ficava no mundo da lua, ele ficava observando as nuvens, as crianças riam dele,
Tudo que a mãe queria é que ele fosse como as outras crianças do bairro. E ela agradecia que pelo menos os outros filhos dela eram como as outras crianças do bairro. Mas ele não, ele era um menino diferente. Então, ou ele ficava ali mexendo na areia, ou ele ficava um tempão. Se os outros meninos iam ao rio ou ao lago para pescar, ele só ia para observar. Só para observar e mais nada. E aí riam dele, chamavam ele de imbecil. E aí, a cada página, as coisas vão acontecendo. As coisas haviam chegado muito longe. Um dia, sem ser domingo, o pai mandou que ele se arrumasse para sair e levou-o para passear. Falou-lhe de forma tão severa e cortante como jamais havia feito. E essa conversa impressionou profundamente o garoto. Simplesmente exigiu-lhe que acabasse com aqueles estranhos comportamentos. Deu como exemplo seus irmãos, mostrando que nenhum deles tinha práticas tão absurdas. E aí nessa página tem uma obra de arte do Arcângelo e Amélie, né? Em todo o livro é assim. E aí tem esse pai dá essa bronca nesse menino, e esse menino percebe que realmente ele precisava mudar, e aí ele escreve uma carta para o pai. E aí quando ele escreve uma carta para o pai, ele escreve uma carta dizendo assim: olha, querido pai, lamento dar-lhe todo esse desgosto, porém nunca até hoje imaginei que pudesse molestar alguém com meu jeito de ser. E aí ele vai contando para o pai várias histórias, por isso que eu fiz a abertura aqui, para mostrar para vocês esse poema do Manuel de Barros e o mini conto, né? O conto do Carlos Drummond de Andrade, né? Do menino que é caso de poesia, né? Que tinha uma imaginação muito fértil. E aí ele vai contando pro pai dele, por exemplo, que quando ele estava olhando as nuvens, ele estava imaginando uma batalha, e tinha uma senhora, tinha um exército de guerreiras, de mulheres. Ele vai contando tudo isso pro pai nessa carta. E ele conta assim: sabe aquele dia que eu encontrei aquele galho de árvore? Na verdade não era um galho de árvore. Na verdade ali era uma senhora, era a senhora mais antiga do bairro. E ela me contou que ela está aqui quando isso tudo era um bosque, não era rua. E aí ele vai contar tudo isso na carta pro pai. E quando o pai chega, gente, é história infantil, tá? Quando o pai chega, o menino está adormecido em cima da carta. O pai faz a leitura da carta, fica muito emocionado, coloca o menino na cama. E no dia seguinte, pela manhã, o pai encontrou dormindo sobre a mesa e viu a carta que havia ficado inacabada. Leu-a várias vezes. Carinhosamente levou o filho em seus braços até a cama. Aí naquele dia permitiu que ele faltasse à escola e novamente saíram juntos para passear. Aproveitou a manhã para comprar-lhe lápis, pincéis, tintas e papel. Pediu-lhe que cada vez que se encontrasse com seus personagens, observasse-os com cuidado e os pintasse. Esse garoto estranho obedeceu ao pai e passou a desenhar e pintar suas histórias de modo tão especial e bonito que, quando cresceu, tornou-se um pintor famoso. Muito lindo, gente. Essa coleção é uma coleção maravilhosa. Dessa coleção eu tenho mais um, que é esse aqui, Esse aqui é da Ana Maria Machado, o texto, e as imagens são do Alfredo Volpi, tá? Esses dois aqui vocês podem, por exemplo, ler para crianças do 3º ano. Super bem, assim, dá para ler para crianças do 3º ano, 4º ano, 5º ano. Dá para fazer um trabalho bem legal com artes plásticas. Por exemplo, olha o que dá para fazer, gente. Aí a minha imaginação já corre solta, né? Eu amo Cândido Portinari. E tem um site que chama-se Projeto Portinari. Vocês já ouviram? Já viram? Já entraram nesse site? No site Projeto Portinari, você consegue visitar as obras do Portinari. E o Portinari, ele tem uma série de obras em que ele pintava as crianças brincando de pula-sela, cantiga de roda, jogando bola, soltando pipa. Vocês podem, por exemplo, mostrar, eu já falei para vocês, né, essa questão entrelaçada, né, entre a literatura infantil e a ilustração, a imagem. Vocês podem, por exemplo, pedir para os seus estudantes, né, para os seus aluninhos, analisarem, observarem as obras do Cândido Portinari, porque dá para projetar, dá para entrar na sala de informática da escola, gente. É super fácil ter acesso à arte. A gente só precisa saber que ela existe, né?
Tem uma frase do Jim Stein, né, do Gilberto Jim Stein, que ele fala assim: você não pode tomar o sorvete do sabor que você quiser se você só conhecer o sabor limão. Então, assim, se você conhece a arte, você pode, né, trazer isso para sua vida. A literatura é arte, né? Então você pode, por exemplo, mostrar as obras do Cândido Portinari e as crianças podem criar histórias. Por que não? Eu já contei para vocês que eu lia com a minha filha mais velha esse livro aqui, Linéia no Jardim de Monet. Inclusive eu e Dani temos uma sequência didática sobre esse livrinho aqui, naquele nosso livro, naquele nosso e-book gratuito de sequências didáticas, né? E eu lia pra Laura, a Laura tem 18 anos, gente, vai fazer 19, muito esse Linéia no Jardim de Monet. E aí, agora, nós tivemos aqui em São Paulo, né? Eu não sei se ainda está no MASP, acho que não, né? Acho que já não está mais. É uma exposição do Monet, do Jean-Claude Monet, e a Laura fez questão de ir. Ela saiu do cursinho numa terça-feira e nós fomos juntas visitar. Ela ficou emocionada, ela queria muito chegar lá e ver a ponte japonesa, porque Monet pintou várias vezes a ponte japonesa. Porque como a arte do Monet é uma arte impressionista, e ele pintava, né, a luz, né, como a luz se incidia sobre o objeto, e ele foi ficando cego, ele foi ficando, né, ele teve cataratas, né? E aí ele enxergava mal por isso. Então ele foi pintando a ponte japonesa várias vezes. Então a questão da Laura era a ponte japonesa. Mãe, vamos ver. Várias vezes a gente voltou até ali para observar novamente a ponte japonesa, a obra, né? E aí ela ficou realmente muito feliz por nós termos ido juntas e por ser algo da infância dela. Bem, aí o que aconteceu? Quando veio a pandemia, a Clara, ela teve... a minha filha mais nova, né, ela estava no primeiro ano na pandemia. E aí eu senti necessidade de trabalhar com ela. E aí foi muito legal, porque é uma coisa que não tinha quando a Laura era criança. Hoje você pode visitar o Museu de Monet online. Então você pode ir lá na casa que Monet morou, né, com a família dele, e fazer uma visita ao museu, entrar nos quartos, olhar as obras de arte, o ateliê onde Monet pintava, o jardim. E eu fiz isso com a Clara. A gente construiu até um caderninho, tá, para levar isso para a sala de aula. Em outros momentos, por exemplo, gosto da literatura infantil por isso, porque literatura tem todos os temas, né? Esse aqui é um livro que a minha filha gostava muito quando era pequena, Pedro Vira Porco Espinho. Então, é da Janaína Tokitawa, a Tokitaka, Janaína Tokitaka. Desculpa, eu falei o sobrenome errado. E Pedro é um menino assim, gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carinho. Olha só que legal. Mas, olha que adversativo. Às vezes, de repente, sem aviso de mansinho, Pedro vira porco espinho. E a Clara adorava quando eu falava que o Pedro virava porco espinho, porque ela dava pulos de alegria, né? E o Pedro virava porco espinho, se a irmã estava chorando, se ele ficava irritado. Na verdade, o livro está falando sobre irritação, né? Sobre irritabilidade, sobre o comportamento. Então, é um livro que dá para abordar, porque a literatura é assim. A literatura serve para abordar todos os temas. Me deem só um minutinho aqui, porque eu fiquei confusa se eu sair da minha outra tela do YouTube, mas acho que não. Espero que não, né, gente? Porque eu disse pra vocês que a Dani não pôde entrar aqui no YouTube comigo. Bem, espero que não, mas pode ser que tenha acontecido, porque a minha internet hoje tá bem falhando, tá? Aí, um outro livro que eu gosto muito, esse aqui dá pra ler, por exemplo, com o 6º ano, que também... saí do YouTube puxa vida. Por que será que aconteceu isso? Acho que a minha internet caiu. Deixa eu ver se eu consigo voltar, tá, gente? Pra minha live do YouTube. Mas se eu não conseguir, eu fico aqui mesmo com vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar. E aí eu quero falar desse outro livrinho aqui, desse outro com vocês. Realmente, o que será que aconteceu? Eu acho que a minha internet falhou. Mas porque eu acho que, na verdade, eu estou com um problema no meu notebook. Porque às vezes o meu marido está trabalhando do meu lado e a internet dele não cai e no meu notebook desconecta.
Acho que eu vou precisar que alguém me ajude depois a ver isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Mas acho que não, porque acho que o link já deve ter quebrado. E aí eu quero falar desse outro livrinho pra vocês aqui que eu gosto muito. Tá? E depois você olha pra mim, porque está constando assim: Instituto Multisaberes está ao vivo. Se você estiver aí, dá uma olhadinha pra mim, por gentileza. Bem, esse aqui, O Meu Pai é um Homem Pássaro. É muito marcante. É a história de uma garota e ela vive com o pai. E o pai dela tem um problema mental. Então, ó, o pai de Lizzie achava que era um pássaro. Corria pela sala agitando os braços, piava, grasnava e até comia minhoquinhas. Participando de sua fantasia, a menina aprendeu a apreciar o colorido e a maciez das pernas dos pássaros, a construir ninhos aconchegantes e a montar asas enormes. E mais do que isso, aprendeu a amar e a aceitar o carinho daquele homem tão especial e tão diferente dos outros. Então é um livro que fala sobre saúde mental para criança, gente. Um livro infantil, né? Esse livro aqui, por exemplo, dá para você fazer a leitura com crianças do 5º ano. Tranquilamente você consegue ler com crianças do 5º ano. Olha só, o autor usa os pássaros e o voo humano como metáforas da transcendência do amor sobre a tristeza e a morte, num clima divertido de realismo mágico. Eu já disse para vocês o seguinte também: se você, professor, não é leitor, fica difícil de você ensinar para o seu aluno a ter esse amor pelo livro. Então, eu sempre repito. E quando eu dou dicas literárias, eu dou dicas literárias para todas as idades, inclusive para você, professor. E por falar em realismo mágico, eu vou lá e volto cá, tá, gente? Um dos últimos livros que eu li de realismo mágico foi esse aqui, ó, Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. Agora eu quero ler Cabeça de Santo, da mesma autora. Então, assim, eu estou para ler Cabeça de Santo, da mesma autora. Maravilhoso, realismo mágico. Eu não posso dar spoiler, né? Ai, meu Deus, queria muito dar spoiler, mas assim, é maravilhoso. Olha, Cida, uma mulher sem identidade nem memória, reconstrói pouco a pouco uma nova vida em um lugar completamente desconhecido. Jorge encontra nessa misteriosa estrangeira uma paixão inesperada que recria o que não parece provável. Do outro lado do Atlântico, Joana é o fantasma de um amor há muitos anos perdido por Miguel. Quando os 4 personagens se entrecruzam no tempo em busca de respostas para as próprias angústias, se deparam também com uma trama fantástica sobre magia, ancestralidade e pertencimento. Oração para Desaparecer é uma das histórias possíveis sobre o amor e seu poder de dissolver as barreiras do imponderável. Gente, leiam, vale super a pena. Dica para professor, hein? Agora dica para quem está alfabetizando. Esses são da Dani, tá? Estão emprestados comigo, mas eu não devolvi ainda, porque a Dani não voltou aqui. Dani, vamos marcar o dia de você vir aqui em casa pra gente fazer a nossa reunião presencial, né? E eu te devolvo, tá? Ó, esse aqui são de livros que a Dani sempre indica, principalmente por serem, trabalhar a consciência fonológica. Trava-língua, quebra-queixo, rima-rema, remeleixo. Almir Correia. Então a Dani sempre dá dica desses livrinhos para desenvolver a consciência fonológica, né? Então, por exemplo, sapo na sopa. Sapo na sopa, sopo no sapo, sopa ensopada de sapo, sapo ensopado de sopa, sopa saborosa, sopa soporosa. Tem alguns que a gente já conhece. O tico-tico de triciclo anda com o mico nos trilhos. O tico-tico de triciclo anda comigo nos milhos. Muito legal, gente. Esse aqui é da Dani. Dani, eu vou te devolver, tá?
Esse aqui também é da Dani, mas é de uma autora que eu amo de paixão. Eu amo tanto como autora quanto como ilustradora, que é a Eva Furnari. Eu sempre falo da Eva Furnari pra vocês, né? Primeiro que o traço da Eva Furnari é reconhecível em todo lugar. Sempre que eu vejo o traço, é que nem o traço do Ziraldo. Eu adoro o traço do Ziraldo. E o traço da Eva Furnari também é muito marcante, né? Ela tem aquele livro chamado Cocô de Passarinho, gente. As crianças da educação infantil amam aquele livro. No primeiro ano, vale super a pena. Dá pra fazer um trabalho lindo sobre os pássaros. Eu adoro passarinho, né? Sobre a natureza, sobre a polinização. É muito legal. Cocô de Passarinho. Guardem aí o nome. Ah, da Eva Furnari tem o Nós. Acho que eu coloquei ele aqui, mas eu já falei várias vezes, gente. Vocês vão falar assim, professora, você tá se repetindo muito, Neuci. Você sempre dá as mesmas dicas. Mas o Nós também é da Eva Furnari. Esse aqui que dá para trabalhar a questão do bullying, viu? Uma questão urgente, né? A gente trabalhar a questão do bullying hoje com as nossas crianças. E esse Travadinhas, a Dani sempre dá dicas, porque também é um livro que desenvolve a consciência fonológica. Este livro é dedicado às pessoas travadas. O Gildo é o xodó da Giza Júlia. O tricô da Drica travou outra vez. As asas da Silzia são azuis. 3 ogros bregas trocam trecos e trambolhos. Vale super a pena aí. Agora, gente, uma dica ainda que dá para trabalhar com criança de 3º ano, tá? Vamos dando as dicas aqui. Esse aqui é do Jonas Ribeiro, O Perfume do Mar, mas já existe uma edição de outra editora, tá? Esse aqui mas existe de uma outra editora. Se não me engano, da Editora do Brasil. Esse aqui é da Salesiana. Esse livro aqui, o que acontece com ele? Tem uma coisa magnífica nele, porque primeiramente dá para abordar a questão da inclusão. O Perfume do Mar é a mesma narrativa contada de 3 pontos de vista. Pelo pai, pela mãe e pelo filho. Então, o menino é um menino cego. Então, a primeira narrativa é olhar de filho. Olha, claro que eu tenho as minhas preferências. Aí ele vai contar das pessoas, e aí ele vai contar, por exemplo, a Carla sempre chega de banho tomado. Usa a mesma colônia desde que nos conhecemos. Ela dá muitos sorrisos e poucos risos. Quando ele fala ela chega de banho tomado e usa a mesma colônia, são as percepções, né? Por exemplo, o olfato, né? Então, o olfato, o tato, o pelo do cachorro, como ele sente. E aí ele vai contar sobre a primeira vez que o pai dele levou ele ao mar. Uma vez, eu e meu pai viajamos em julho. E ele me levou para ouvir os sons mais lindos que já conheci. Mar, mata, passaredo, canto de cigarra. O som dos nossos pés na areia. De gaivotas fisgando peixes. O som do sol, o som da lua, das estrelas. E aí, gente, ele percebe que o pai dele chora de emoção quando ele entra no mar, né? E ele fala assim, olha, ele deu uma gargalhada maravilhosa. E eu disse a ele que aquela gargalhada tinha o perfume de pai. Então olha como ele sente o mundo, né? Ele chorou, eu não vi, mas ouvi um silêncio de lágrima. De lágrimas que escorre quando a felicidade grande chega devagar. Esse livro aqui você pode ler para crianças de 3º ano, 4º ano, 5º ano. Eu, por exemplo, fiz um trabalho com os meus alunos da ONG no 6º ano, os alunos do 6º ano. E eles fizeram um trabalho de localizar o vocabulário, no vocabulário do menino, as questões da emoção. Então, tudo que tinha a ver com emoção, eles tinham que localizar. A gente fez um trabalho bem lindo. Na versão do pai, tem o olhar de mãe, né? E aí tem o olhar de pai. E quando o pai conta sobre o mar, ele diz assim, quer ver? É bem legal o trechinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Em julho do ano passado, viajamos nós 3. A mesma história, tá? Mas contada agora por outro personagem. O Toninho, o Chuvisco e eu. Correu tudo às 1000 maravilhas. Só um pneu do carro que furou.
Tá, o Toninho quis aprender a trocar o pneu, eu ensinei, ele ficou com dó dos parafusos, nós viajamos para a praia. Ah, achei o trechinho, gente. Acho maravilhoso, acho de uma poesia. Quando o mar viu o Toninho, ele ficou apaixonado pelo meu filho. Porque o filho dele não vê, né? Então, na verdade, é quando o mar viu o Toninho. Então, assim, é uma construção poética, emotiva, maravilhosa, maravilhosa. Aí, outra dica que eu já dei aqui, mas que eu vou dar de novo, é esse aqui da Minha Janela, do Otávio Júnior, com ilustrações da Vanina Stakoff, da Companhia das Letrinhas. O legal nesse aqui, a primeira coisa é que o Otávio Júnior, ele é, se não me engano, ele é do Morro do Alemão, quer ver? Deixa eu ler aqui, ó. Da minha janela eu vejo milhares de histórias e desejo contá-las, ouvi-las e ajudar a serem contadas. Vivo para contar histórias. Ele não vai dizer aqui, mas se não me engano ele é do Alemão mesmo. E aí o mais legal aqui é que além da história, né, que ele vai contando o que ele vê da janela dele, ele vê coisas boas, mas ele também às vezes vê coisas tristes, né? Toda a ilustração, cada cena da ilustração, você pode ir observando com as crianças, principalmente as crianças pequenas, né, bem pequenas, elas vão querer olhar cada detalhe aqui, o que essas famílias estão fazendo. Então tem criança, por exemplo, subindo o morro lá, na moto, né? Vocês sabem que os carros não vão até lá, né? Tem criança indo pra escola, tem criança soltando pipa, jogando futebol. Olha aqui, criança aqui na sala de aula. Tem gente em cima da laje tomando um banho de esguicho. Tem uma mãe penteando o cabelo de uma filha numa janela. E ele vai contando tudo que ele vê da janela dele. Às vezes, quando chove muito, o arco-íris visita meu barraco e colore um dia cinzento. E aí ele vai contando tudo que ele vê da janela dele. E aí na última parte é a reconstrução de todas as cenas. Então, além de ler o livro com a criança, de observar toda essa ilustração, você consegue ler com as crianças e observar a ilustração e reconstruir a história. Isso que é mais interessante. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma coisa. Sérgio Caparelli, Poesia para Criança, maravilhoso. Tanto esse aqui, 111 Poemas para Crianças, quanto esse aqui, Tigres no Quintal. Eu super recomendo para quem está aí alfabetizando. Ele tem um poema para cada letra. H é para homem, anzóis e abacaxi. O homem pôs na cabeça e disse: vou refletir, de segunda até terça, se voltei eu vou sair. H é para homem. E aí ele vai... tem E, eu acho que o E é de elefante, se não me engano, ó, J é para jacaré. Num festival da canção, o jacaré sentiu fome. Durante a apresentação, engoliu o microfone e os fios da televisão. J é para jacaré. Vale super a pena. Deixa eu mostrar mais um, gente. Esse aqui, ó. Adoro esse aqui. Não. As crianças adoram também. A Clara, quando estava começando a ler, amava esse aqui. Porque não é um cãozinho. O nome dele é Apolo, mas ele não sabe que o nome dele é Apolo, ele pensa que é não. Oi, meu nome é não. E aí o legal é que você vai lendo tudo que ele faz e a criança vai dizendo que ele diz que ele é um bom garoto. Por exemplo, ele ajuda a dona dele a pegar a roupa do varal e na verdade ele tá jogando a roupa toda na lama, né? Ele experimenta a comida pra dona dele. Deixa eu pegar a parte que ele experimenta a comida. Aqui ó. Eu provo a comida deles pra ter certeza de que está perfeito. Aí a dona, não! E aí ele pensa que o nome dele é não. E aí ele fala assim no final: só tem uma coisa que eu não entendo, ó. Porque minha coleira está com o nome errado. Aí mostra a coleira dele escrita Apolo, né? Então assim, gente, as possibilidades na literatura são diversas. Deixa eu mostrar um outro pra vocês que eu li com a minha turminha do 6º ano, tá? Mas esse aqui também dá pra ler no 5º ano. Esse aqui chama-se A Cor da Ternura, é da Quinteto, da Geni Guimarães, e é um livro que aborda... a Geni Guimarães é uma mulher negra, ela está contando a história da personagem, né, de todas as coisas que a personagem viveu por ser uma menina preta, e ela se forma, ela vira a primeira professora, ela é a primeira a se formar na família dela, ela se torna professora. É belíssimo. Nossa, eu chorei assim, rios de lágrimas, quando eu li esse aqui, tá?
Então, assim, a literatura é isso. Acho que são temas diversos que podem ser explorados, né? Eu já mostrei pra vocês que eu tenho lido, já falei pra vocês que eu tenho lido, né? Agora pra mim, tá? Pra vocês. As autoras mulheres, né? Então, eu tenho dado preferência, por exemplo, a Socorro Racioli, a Helena Ferrante, e tenho dado preferência também para as autoras brasileiras, como a Aline Bey, que eu tô lendo A Pequena Coreografia do Adeus, e esse aqui eu li esses dias, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Vale super a pena essa narrativa pesada, tá? Pesada, forte, marcante, mas para nós adultos, não é para criança. Acho que é isso, gente. Coloquei tanto livro aqui, queria tanto mostrar todos para vocês. Amei esse aqui do Itamar Vieira Júnior, Chupim, com pinturas de Manuela Navas. O livro todo, gente. Esse aqui também é um que une a arte, né? As artes plásticas e a literatura, né? Então toda a ilustração é aqui da Manuela Navas, ó, é óleo sobre tela. E aí também trabalha uma questão muito bacana, que é a questão do campo, né? A questão do trabalho infantil, inclusive. E Chupim, ele é um menino, o Julim, que é o personagem, ele é apaixonado pelo Chupim. Mas ele e os irmãos vão ajudar os pais no arrozal a espantar os chupins, porque o chupim é uma praga, né? Ele vai comer o arroz. Mas o Julim, ele se apaixona pelos pássaros. Ele não consegue imaginar. Quando o pai dele fala, vem que vocês têm que espantar as pragas, ele pensa que a praga é um monstro horrível. Quando ele vê que é um passarinho, gente, ele pensa assim, gente, mas não tem arroz para todo mundo? O arroz que serve para nós também não dá para os pássaros? É de uma poesia. Eu choro, gente. Só para dizer para vocês, eu choro rios de lágrimas lendo. Poderia continuar aqui. Amoras, ó. Tanto esse aqui é a Cor da Ternura para crianças maiores, tá, gente? 5º ano, 6º ano, tá? Antes não, acho que 6º ano até, viu? 5º ano já dá pra ler, mas 6º ano. É sempre importante, uma coisa que eu falo, gente. Antes de vocês escolherem um livro e lerem para os alunos de vocês, não peguem o livro e levem para a sala de aula para fazer a leitura pela primeira vez na frente dos alunos. Por quê? Porque vai que a história é enfadonha, chata, e no meio do livro você se sente cansado. Você tem que dar um exemplo, você tem que levar um livro que você amou. Por exemplo, eu amei ler o Chupim. Inclusive, eu peguei um trecho desse livro do Chupim e coloquei no meu livro do 2º ano, que é o livro do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático. Eu estou fazendo pela Editora do Brasil, que eu sou autora, e esse livro vai para as escolas em 2027. Mas eu coloquei um trechinho da história do Julim no meu livro lá para os meus alunos. Então, assim, você tem que conhecer antes o livro, você tem que gostar, querer esse livro. Você é o curador para o seu aluno, né? Então, vai que no meio da leitura, você nunca leu o livro. Aí você convida seus alunos para uma roda de leitura, vai na biblioteca, pega um livro aleatório. No meio da leitura, tem uma palavra que você não sabia o que significava. Pode acontecer, gente. Né? Então, assim, o professor tem que conhecer antes a história. Então, por isso que eu falo pra vocês, quando eu dou dicas de livro, eu dou dica desde os pequenos até pra você, que é professor. Por quê? Porque você tem que conhecer, tem que se encantar, tem que se apaixonar pela história, aí você apresenta. Eu estou apresentando pra vocês aqui Itamar Vieira Júnior, Chupim. Eu li do Itamar Vieira Júnior Torto Arado. Gente, eu não conseguia parar de ler. Eu li Torto Arado, eu estava dando aula na pedagogia e a universidade eu ia de metrô. E aí voltava de metrô. Então o caminho é longo, né? Eu descia na Sé, fazia baldeação. Eu li em 4 dias. Só que assim, quando eu vinha lendo, eu chegava aqui no meu prédio, às vezes eu chegava no hall, e às vezes tinha alguém, né, da pessoal aqui do prédio, que às vezes faz a limpeza do prédio, tava passando assim um pano no hall, e passava assim, né, você quer passar? Não, não quero passar não, continua aí. Aí eu ficava ali na escada, terminando a minha leitura do capítulo para poder entrar em casa. Porque eu sabia que se eu entrasse em casa, eu ia ter que dar atenção, a cachorrinha que vai pular em mim, a filha que vai querer conversar. Eu terminava o capítulo lá e depois eu entrava. Então assim, maravilhoso, Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, vale super a pena. E aí quando ele lançou o Chupim, eu fiquei encantada, né, gente? Então assim, eu estou colocando um trechinho desse livro. Inclusive é uma sessão que a gente chama, que é uma sessão para literatura, não é uma sessão para o aluno fazer estudo do texto, né? São textos escolhidos para o aluno se divertir com o professor. Então eu coloquei esse lá. Amoras, do Emicida, porque eu acho que urge, né, a gente construir uma educação antirracista, a gente precisa disso.
Então, super indico, tá bom? E eu acho que é isso, né? Eu poderia ficar aqui o resto da noite, né? Aqui onde eu estou sentada é um baú, tá? Porque meu apartamento não é tão grande assim. E aqui tá cheio de livros, cheio de livros. E aí tem aqui a estante, tem livros lá dentro, tem livro lá na outra estante. Poderia ficar aqui horas e horas e horas dando dicas literárias pra vocês. Deixa eu dar só mais uma dica literária. Leiam o... Deixa eu pegar aqui, que é Manuelzinho e Miguelinho, né? E a primeira história é a história do Miguelinho. Um certo Miguelinho morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas em ponto remoto do Mutum. A história do Miguelinho, gente, aqui no Campo Geral, de João Guimarães Rosa. Leiam pra vocês, tá? Não é pros alunos. Leiam vocês, professores. Nossa, é maravilhosa. Eu chorei assim, eu chorava de soluçar. É que nem quando eu li ai, meu Deus do céu, Meu Pé de Laranja Lima, eu li na infância. Eu li na quarta série, né? Na sala de aula, a professora leu o livro pra gente. Depois, quando eu fiz magistério, porque eu fiz magistério, aí quando eu fui fazer o estágio, a professora estava lendo esse mesmo livro. E anos depois eu li com os meus alunos em sala de aula, em capítulos, né? Leitura em capítulos. E depois eu li com a minha filha. Gente, todas as vezes eu chorei. Chorar de soluçar. Então eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa de um pouco de sensibilidade. Então eu volto hoje no meu story que eu coloquei de manhã. Educar pra quê? Né? Aquela parede que eu falei pra vocês lá do Museu da Língua Portuguesa. Educar pra quê? Educar pra humanizar. E a literatura humaniza, a literatura liberta, né? Nos liberta. A literatura nos permite, né? Autoconhecimento, conhecer o mundo, compreender, né, as coisas que acontecem no mundo. Então eu indico para vocês todos esses livros, porque literatura infantil também é para adulto. E obrigada por terem ficado até agora aqui comigo. Uma pena que deu problema no YouTube, gente, mas eu acho que é o meu computador, não é a internet da minha casa. Minha filha tá aqui do lado, ó, fazendo cursinho online ali numas aulas. É o meu computador. Tá acontecendo alguma coisa que o meu computador se desconecta. Mas pelo menos eu fiquei até agora aqui com vocês no Instagram. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem comentar sobre algum dos livros que eu indiquei aqui, podem me chamar no privado, podem mandar uma mensagem aqui, que a live vai ficar disponibilizada, né? Que aí a gente chama lá na DM, conversa, troca figurinha. E é isso. Boa noite pra vocês. Agora eu tenho que fechar.